Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre os quadriláteros. Eu sou a professora Ângela e esta é a sexta aula do nosso curso sobre polígonos. Se você não viu as outras aulas, assista esta, depois venha para o card que eu vou deixar a indicação aqui. Lá você encontra as demais aulas deste nosso curso que está incrível, vale a pena conferir. E vamos para a aula. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos internos. Quem são os vértices? A, B, C e D. Então, vamos colocar aqui, ó, A, B, C e D. Então, nós representamos os vértices utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Os quadriláteros recebem esse nome, então, por conta dos seus 4 lados. E quem são esses lados? Os lados são formados aí por segmentos de reta. No caso, o lado AB, por ser um segmento de reta, eu coloco lado AB e esse tracinho em cima. Lado BC, lado CD e lado AD. E aí eles possuem os 4 ângulos internos, que são esses daqui, olha. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Nós podemos representar os ângulos internos colocando a mesma letra do vértice com acento circunflexo. Então, por exemplo, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ou ainda, nós podemos fazer o seguinte, o ângulo A, ele pode ser representado da seguinte maneira, BAD, e aí no A eu coloco um acento circunflexo, ABC representando o ângulo B, ABC com um acentinho circunflexo aqui no B, indicando que é o ângulo B, BCD com um acento circunflexo no C, representando aqui, olha, indicando o ângulo C, e ADC representando o ângulo D, com um acento circunflexo aqui no ângulo D. E agora nós vamos fazer aqui, olha, um panorama geral de quem são esses quadriláteros. Então, eles são classificados aqui em 3 grupos, conforme as suas características em relação aos seus lados. E aí, eu coloquei esses 3 grupos, coloquei também os polígonos, né, no caso, os quadriláteros que fazem parte desses grupos e coloquei apenas um desenho para associar o nome à figura. Então, não significa, por exemplo, que os retângulos são somente esses daqui. Não, esse é um exemplo. Então, todos esses desenhos que estão aqui, olha, todos esses polígonos, eles estarão representando um exemplo de cada um deles. Não significa que eles podem ser apenas assim, tá? Então, eu coloquei este desenho aqui para ler o nome e associar a figura e lembrar quais são. E aí, após essa observação, nós vamos estudar cada um deles separados, os paralelogramos e os trapézios. Então, vamos lá. Os quadriláteros, eles podem ser classificados em 3 grupos, os paralelogramos, os trapézios e outros. Quem são os quadriláteros que fazem parte aqui do grupo dos paralelogramos? Os retângulos, os losangos, os quadrados e um paralelogramo qualquer. Por que um paralelogramo qualquer? Porque ele não vai ter as características e propriedades nem dos retângulos, nem dos losangos e nem dos quadrados. Então, por isso, um paralelogramo qualquer. Já nos trapézios, nós podemos encontrar trapézio isósceles, trapézio retângulo e um trapézio qualquer. Também, trapézio qualquer, ele não vai possuir as características e as propriedades dos trapézios isósceles e dos trapézios que são retângulos. Então, por isso, trapézio qualquer. E ainda nós temos outros. Como assim outros? Um quadrilátero convexo qualquer.
como esse exemplo que eu dei aqui. É um quadrilátero convexo qualquer. Por que que ele é um quadrilátero convexo qualquer? Porque ele não se enquadra nessas características nem dos paralelogramos e nem dos trapézios, mas ele é um quadrilátero por quê? Porque possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Então esse é um modelo. Esse outro, que muita gente fala que é um losango, mas não, por quê? Porque o losango ele vai possuir os 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Esse daqui já não. Ele representa, por exemplo, uma pipa. Por quê? Ele tem esses 2 lados aqui congruentes ou não, e esses daqui também. Então são medidas diferentes. E um quadrilátero não convexo. O quadrilátero não convexo, ele é um quadrilátero. Por quê? Porque ele possui 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos. Porém, não se encaixa nessas características e, além disso, ele é não convexo. Por quê? Porque eu posso traçar um segmento de reta aqui, olha, unindo 2 pontos e parte desse segmento ficará fora do polígono. Então, por isso, um quadrilátero não convexo. E agora nós vamos ver aí algumas particularidades desses grupos que eu mostrei aqui para vocês. Paralelogramos. Por que eles recebem este nome? Porque os paralelogramos são os quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Além disso, eles possuem propriedades únicas. Quais são essas propriedades que são únicas nos paralelogramos? Os ângulos opostos são congruentes, ou seja, os ângulos opostos possuem a mesma medida. Vamos observar aqui o retângulo. Então, este ângulo é oposto a este. Então, isso significa que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Assim como este é oposto a este e são congruentes. Nos losangos, este ângulo aqui é oposto a este e eles são congruentes, possuem a mesma medida. Assim como este ângulo é oposto a este e eles são congruentes, possuem a mesma medida. Nos quadrados também, este ângulo é oposto a este, são congruentes, possuem a mesma medida. E estes dois aqui são opostos e possuem a mesma medida, por isso são congruentes. Então, nós vimos aqui nos retângulos, nos losangos e nos quadrados. E nos paralelogramos qualquer que nós vimos anteriormente? Então, vamos desenhar aqui um paralelogramo qualquer. Os ângulos opostos serão congruentes? Então, este ângulo é oposto a este, né? O que é oposto? Que está do outro lado, em frente. Então, eles são congruentes, possuem a mesma medida, assim como este ângulo vai ser congruente a este, ó. Os dois são congruentes, possuem a mesma medida. Além disso, eles têm a seguinte propriedade: 2 ângulos não opostos são suplementares. O que são ângulos suplementares? A soma das medidas destes 2 ângulos é igual a 180 graus. Então, por exemplo, este é oposto a este, mas esse daqui não é oposto. Então, olha, 2 ângulos não opostos são suplementares. A soma desses dois, 90 mais 90, 180. Assim como aqui, olha, estes dois não são opostos e esses também. A soma deles, ó, a soma desses dois dá 180, a soma desses dois 180. No quadrado também, este é oposto a este. Então, a soma dos dois que não são opostos dá 180. Esse 180, esse 180. Assim como nesse paralelogramo qualquer, esse não é oposto a este. Então, a soma destes dois é igual a 180 graus, assim como a soma destes dois aqui também é igual a 180 graus. Então, 2 ângulos não opostos são suplementares. As diagonais cruzam-se em seus pontos médios. O que é isso? Que as diagonais cruzam-se em seus pontos médios. Então, aqui nós temos a diagonal, o ponto médio vai ser exatamente aqui onde elas se cruzam. Então, o ponto médio dessa diagonal é aqui
e o ponto médio dessa diagonal é aqui, ou seja, o meio, a metade dessa diagonal, bem a metade desta diagonal e a metade dessa, é exatamente onde elas se encontram. Então, diagonais cruzam-se em seus pontos médios. Aqui também, ó, cruzam-se em seus pontos médios e no quadrado também, ó, elas se cruzam no ponto médio, exatamente ao meio da diagonal que elas se cruzam. E nesse daqui também, as diagonais irão se cruzar no seu ponto médio. Então, o ponto médio dessa diagonal é aqui, o ponto médio dessa diagonal é aqui. E elas se cruzam, então, em seus pontos médios. E a outra propriedade também única é que os lados opostos são congruentes. Então, olha, lados opostos são congruentes, possuem a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida que 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 esse. No quadrado também, esse lado que é oposto a esse possui a mesma medida e esse lado oposto a esse possui a mesma medida. Num paralelogramo qualquer, desenhei ele aqui perto do losango, mas ele não é um losango, é um paralelogramo qualquer. Esse lado é oposto a esse e eles são congruentes, possuem a mesma medida, assim como esse é oposto a esse e possui a mesma medida. E agora nós vamos observar o que nós separamos lá, os retângulos, os losangos e os quadrados. Quem são os retângulos? Além dessas propriedades únicas, os retângulos, eles possuem outra propriedade única dos retângulos. Qual é esta propriedade? Eles possuem diagonais congruentes. O que significa isso, diagonais congruentes? Elas têm a mesma medida. E outra particularidade também dos retângulos é que eles possuem ângulos internos de 90 graus. Então, os ângulos internos aqui são ângulos retos de 90 graus. Os losangos também possuem as suas particularidades. Além dessas propriedades únicas, o losango tem uma única propriedade que pertence apenas a ele, que as diagonais são perpendiculares, ou seja, as diagonais irão formar um ângulo de 90 graus. Além disso, os losangos possuem lados congruentes, ou seja, as medidas de cada um desses lados são iguais. E os quadrados? Vamos observar aqui os quadrados. Além dessas 4 propriedades únicas dos paralelogramos, os quadrados, eles possuem diagonais congruentes e perpendiculares. Quando nós observamos aqui essas propriedades dos quadrados, olha, diagonais congruentes e perpendiculares, eles possuem as propriedades únicas dos retângulos, diagonais congruentes, e dos losangos, diagonais perpendiculares. O que faz dos quadrados serem paralelogramos que também podem ser um retângulo ou um losango, ou seja, todo quadrado é um retângulo por conta dessas propriedades. Além disso, os quadrados possuem ângulos internos, que são retos, ou seja, ângulos que medem 90 graus, e lados congruentes. Olha, ângulos internos e lados congruentes. Então, todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque o quadrado, ele, além dos ângulos internos serem 90 graus, eles possuem lados congruentes. E os retângulos não irão possuir todos os lados congruentes. E todo quadrado é um losango. Por que eu posso falar que todo quadrado é um losango? Porque ele possui os lados congruentes, além das diagonais perpendiculares. Porém, nem todo losango é um quadrado. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Por quê? Porque nesse caso aqui, nem sempre os ângulos internos terão 90 graus. E agora nós vamos ver os trapézios. Os trapézios são os quadriláteros
que possui um par de lados opostos paralelos. Como assim um par de lados opostos paralelos? Se nós observarmos tanto o trapézio isósceles quanto o trapézio retângulo, olha, esse lado aqui é oposto a esse, que no caso são as bases, base menor e base maior. Elas são opostas. Além de serem opostas, ó, que estão uma na frente da outra, elas são paralelas. Então, por isso, lados opostos e paralelos. Assim como no trapézio retângulo, esse lado é oposto a esse, então a base menor e a base maior. Além de serem opostos, são paralelos. Aí, o trapézio isósceles, além de possuir essa característica, ele possui algumas que são próprias deles. E quais são elas? Os trapézios isósceles, eles possuem lados não paralelos congruentes. Então, nós vimos que este lado é paralelo a este. Porém, estes dois lados aqui não são paralelos, mas são congruentes, possuem a mesma medida. E eles também têm as diagonais congruentes. Como assim que as diagonais são congruentes? Essa diagonal tem a mesma medida desta daqui. Já no trapézio retângulo, além dessa característica de possuir um par de lados opostos paralelos, eles possuem dois ângulos internos retos, ou seja, com medida igual a 90 graus. Então, olha aqui, dois ângulos internos retos. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula deste nosso curso que está incrível.